Zacarias 9, nós vamos falar bastante esse versículo esse ano que vai entrar, irmãos, amém? Versículo 11 e 12, diz assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém? Essa restituição, eu sei que a gente logo pensa em coisas que nós perdemos, né, e que nos foram roubadas, né, e não está errado com relação a isso. Mas eu queria dizer coisas ainda que estão lá no princípio, coisas que foram estabelecidas para o próprio homem quando Deus nos criou e que foram roubadas por Satanás. E eu queria hoje falar a respeito delas, queria profetizar na sua vida. E a primeira coisa que eu quero colocar aqui, que vai ser restituída em nossas vidas, a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E você sabe, após o homem pecar, a Bíblia fala que o homem perdeu essa imagem e semelhança, porque a Bíblia diz que hoje nós somos restaurados de glória em glória, mas todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas eu quero dizer que a restituição, o Senhor está restituindo a imagem dele que foi forjada em nossas vidas. Deus te criou para ser a imagem do seu Filho. A Bíblia fala que nós somos escolhidos desde a fundação do mundo e predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Sabe, pode parecer algo distante demais, pode parecer algo difícil, mas eu quero dizer que esse é o destino, nosso destino aponta, e esse é o objetivo de Deus. Deus vai restituir na sua vida. Como é que vai fazer isso, pastor? Eu vou ter que agora me esforçar? Não, é Deus quem vai fazer na sua vida. Deus está restituindo a imagem de Cristo. A Bíblia fala que todas as vezes que nós contemplamos ao Senhor como por um espelho, nós somos transformados de glória em glória à sua imagem. Eu quero dizer que quando você está em adoração, quando você está reunido em igreja, quando você lê as palavras, eu quero dizer que você está sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. Essa é a primeira restituição que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Amém? Nós vamos ser conhecidos como povo santo, a expressão de Cristo. Aleluia! Você sabe, uma das coisas que a igreja é conhecida é como corpo de Cristo. Você sabe, Cristo é o cabeça da igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. O corpo, ele é aquele que expressa. Se alguém nos dias de hoje quiser conhecer a Jesus Cristo, ele precisa se encontrar com a sua igreja, que é o seu corpo aqui na terra. Eu quero dizer que a nossa igreja, esse ano, vai se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. Temos crescido demais, irmãos, temos avançado, sabe? Temos avançado em maturidade, temos avançado no serviço, temos avançado em diversas áreas. Eu quero dizer que a cada dia nós estamos nos parecendo mais com o nosso Senhor Jesus. Talvez individualmente, irmãos, é impossível de nós expressarmos o todo, porque a Bíblia fala que a igreja é um corpo. Individualmente nós somos membros do corpo, e talvez uma mão sozinha ela não expressa o corpo, mas nós como igreja, Deus nos tem dado a graça de parecer a imagem do Senhor Jesus. Cada pessoa que entra por essa porta, ela pode dizer que teve um encontro com Jesus, porque o Senhor tem restituído a sua imagem e semelhança através da igreja. Amém? Mas uma outra coisa que foi roubada do homem foi a sua autoridade. Deus, quando cria o homem, ele fala imagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, mas Deus deu uma autoridade, diz assim, e governe ele. Amém? Então a autoridade do homem também foi roubada. Eu quero declarar e profetizar na sua vida, Deus está restituindo a autoridade da sua igreja também. A Bíblia fala que aqueles que receberam o dom da justiça e a graça de Deus reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sabe o que é reinar em vida, irmãos? É você exercer governo e autoridade sobre toda circunstância, sobre todo principado e toda potestade. Eu quero dizer que você tem autoridade sobre toda
todo principado que se levanta contra a sua família, todo tipo de enfermidade, Deus está entregando essa autoridade. Quando Jesus fala para os seus discípulos, ele fala o quê? Aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, e aquilo que desligarem na terra será desligado no céu. O Senhor irá restituir a autoridade que foi entregue para a sua igreja. Amém, irmãos? Eu declaro que esse ano as nossas orações serão ouvidas no céu e manifestadas através de milagres na terra. Como Jesus fala, nós imporemos as mãos, demônios serão expelidos, pessoas serão curadas, vidas serão transformadas, porque o Senhor tem restituído a autoridade da sua igreja. Mas uma outra coisa também que foi roubada, irmãos, foi a comunhão. Você sabe, a Bíblia fala que o Senhor ia ter com o homem todos os dias na viração do dia. Então, quando chegava no fim da tarde, no crepúsculo, o Senhor aparecia para falar com Adão. E depois do pecado, ele perdeu isso. Mas eu quero dizer que por causa do sangue de Cristo, hoje nós temos a comunhão restabelecida com o Senhor. Aliás, hoje nós não apenas podemos nos relacionar com o Deus Pai, mas com o Deus Filho e com a presença do Espírito Santo. Eu quero declarar na sua vida a comunhão com Deus. Nós seremos conhecidos como homens e mulheres de Deus, que andam com Deus, que são cheios do Espírito Santo. Primeira nota que tocar aqui, primeira palavra vai incendiar o seu coração, porque a comunhão foi restabelecida. Você sabe, uma das palavras a palavra religião significa religare. E o que é a religião, irmãos? É o homem tentando se religar a Deus. O homem tentando, de alguma forma. Então, a religião o que é? É um conjunto de regras, né? É uma receita para que você possa chegar a Deus. Você já sabe que isso não dá certo. A única forma de nós nos conectarmos com Deus é se Deus vir até nós. Se Deus vir até nós, não há homem nenhum, não há nada que nós possamos fazer que vai conseguir que a gente chegue até Deus. Por isso eu quero dizer que a religião não funciona, mas eu quero dizer que o sangue de Cristo já nos deu acesso até o nosso Pai, a Jesus. A Bíblia fala que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não precisa fazer nada, porque Ele escolheu vir até você. Então eu declaro que a comunhão que foi roubada vai ser restituída. Você vai ter, a Bíblia fala que Deus remove o coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração sensível à sua palavra. Você vai ser sensível ao Espírito Santo, você vai ter prazer em estar na presença de Deus e ministrar ao Senhor, porque a presença de Deus vai ser tão palpável na sua vida como alguém com quem você conversa face a face, porque a comunhão está sendo restituída à sua igreja. Amém, irmãos? E por último, a Bíblia fala também que o homem foi expulso do jardim. E naquele momento foi roubado, foi tirado dele o seu descanso, o seu lugar de descanso. Eu quero dizer que Deus vai restaurar na sua vida a paz e o descanso. Jesus Cristo, ele falou: a minha paz eu vos dou. Amém? Há um lugar de paz e há um lugar de descanso que o Senhor está restituindo, restabelecendo na vida da sua igreja. E eu quero declarar isso na sua vida. O Senhor está te dando o descanso, o Senhor está te dando o lugar de paz. Você foi chamado para descansar no Senhor. Você sabe, no Velho Testamento o descanso ele era uma obrigação, mas era apenas um dia só. Mas no Novo Testamento, hoje nós vivemos a realidade, que era apenas um dia, era o sábado, né? O homem guardava o sábado, que era o dia do descanso, mas não era um dia, tinha também um mês específico, e a cada 7 anos tinha um ano de descanso. Mas eu quero dizer que hoje nós vivemos o descanso completo, nós vivemos o descanso do Senhor Jesus, e o Senhor vai restituir na sua vida. Como diz o pastor Aloysio aqui nesse vídeo, antes nós éramos escravos do medo, escravos do terror, da desesperança. Você não dormia direito, você vivia preocupado, mas o Senhor está restaurando o descanso
na sua vida. Você vai deitar-se e vai ter o sono do justo. Você vai se deitar em paz, sabendo que o nosso Deus é aquele Deus que trabalha para os seus enquanto eles dormem. O vigia de Sião não dormita e nem dorme. O Senhor está cuidando das nossas vidas. Deus vai restaurar o descanso da sua igreja. Por isso, a conclamação do Senhor, qual que é, irmãos? Voltai à fortaleza, ou seja, voltai a Sião, voltai a Deus, ao lugar sagrado. Eu quero dizer que aqui é o seu lugar, aqui é o lugar da restituição, e o Senhor vai restituir na sua vida tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que o diabo tirou, toda desesperança, o Senhor vai restituir. E eu tenho certeza que nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o sangue da aliança nos proporcionou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos compartilhar da ceia do Senhor? Aleluia. Se coloque de pé. Cadê o Gustavo? Toca lá pra gente, Gustavo. Glória a Deus. O que representa, irmãos, essa ceia? Na noite em que Jesus foi traído, ele estava fazendo uma refeição com os seus discípulos, e ele pega o pão e ele parte aquele pão para servir para os seus discípulos, e ele fala: esse aqui é o meu corpo que é partido por vós. Jesus estava falando a respeito do sacrifício na cruz, e ele estava dizendo que logo, algum tempo depois, o seu corpo estaria pendurado no madeiro. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele foi o único homem que não teve pecado algum. Mas por alguma razão, Isaías fala que ele foi ferido de Deus. Deus o castigou. Deus derramou a sua ira sobre ele. Ele que não tinha pecado. Por que isso, irmãos? Porque naquele momento ele estava levando o nosso pecado naquela cruz. Jesus estava levando toda maldição da lei. Que a Bíblia fala: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você sabe, quando a Bíblia fala isso foi escrito 400 anos antes do Senhor Jesus. E quem escreveu isso, alguém no contexto dos hebreus, não fazia ideia, irmãos, da execução do Senhor Jesus, porque a maneira como o hebreu executava as pessoas era por apedrejamento. Se alguém fosse condenado à morte, se alguém tivesse feito algo muito terrível, ele seria apedrejado. Não havia punição de pendurar na cruz. Isso foi algo dos romanos. Mas 400 anos antes de Jesus, foi profetizado na Bíblia que ele iria se fazer maldição e iria morrer numa cruz de madeira. Por que isso, irmãos? Porque esse era o plano do nosso Deus para poder nos salvar. Porque a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus, como um justo juiz, ele não podia simplesmente ir relevar os nossos pecados. Alguém precisava pagar por eles. Mas para pagar por esse pecado, essa pessoa mesmo não podia pecar, porque se ela pecasse, ela estaria pagando pelos próprios pecados. Então o único que podia vir e cumprir os 613 mandamentos e ordenanças era aquele do qual a lei estava descrevendo. Era o próprio Deus se fazendo gente. Ele cumpriu não porque ele precisou se lembrar, porque a lei era ele, era a expressão de todas aquelas leis, aquela perfeição que é descrita na lei, aquela santidade, era o próprio Senhor Jesus. Ele fala: eu sou o sábado.
eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la, eu vim mostrar que eu sou aquele de qual os profetas e a lei testificam. Então esse homem perfeito, ele assume o nosso lugar, e toda a ira de Deus, todo o pagamento, tudo aquilo que era requerido de nós, foi levado por ele na cruz. E aí Deus pega o sangue desse justo, e Jesus naquele momento, depois do pão, ele pega o cálice e fala: esse cálice representa o meu sangue, no qual é feita uma nova aliança. Você sabe, Deus sabia que se ele fizesse uma aliança nos mesmos termos da primeira aliança, o homem ia cair no mesmo problema. Por isso a Bíblia fala que Deus remove a primeira aliança. Isso está escrito em Hebreus, que Deus remove a primeira aliança e estabelece uma nova. E na nova aliança, a Bíblia fala que Deus iria escrever nos nossos corações as suas leis, e nas nossas mentes Ele as imprimiria. Como é que Ele faz isso, irmãos? Através da pessoa do Espírito Santo. Você sabe, toda resposta que nós às vezes buscamos exteriormente, ela está dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que constrange o nosso coração. Você sabe, às vezes a gente sufoca Ele através das nossas vontades, mas eu quero dizer que as leis do Senhor estão no nosso coração hoje, na pessoa do Espírito Santo. Mas mais que isso, a Bíblia fala que dos seus pecados jamais me lembrarei. Então essa é a nova aliança que o Senhor faz conosco. Então quando Deus fala de restituir, Ele fala que Ele vai restituir por causa da aliança, porque foi feita uma aliança e todo o pecado foi pago. E hoje o Senhor, quando olha para nós, Ele nos vê santos, puros. Deus olha para a sua igreja e vê a igreja sem ruga, sem mácula, pura, por causa do sangue de Cristo, que lavou a sua igreja de todo o pecado. E por isso hoje nós podemos celebrar e ser restituídos de tudo aquilo que foi roubado. E o Senhor está trabalhando na sua igreja. Por isso é o decreto: voltai a Sião, porque é na igreja que Deus está trabalhando o seu povo. É na igreja que o Senhor está restabelecendo a comunhão, restabelecendo o descanso, restabelecendo a autoridade, restabelecendo a sua imagem em nossas vidas. Então eu quero dizer que o acesso foi dado, mas depende de nós estarmos no lugar certo para poder receber de Deus. E o meu desafio para você é fazer um voto nesse ano de retornar a Sião, de retornar à igreja, retornar ao lugar de onde você pertence. Ah, mas eu me converti essa semana. Não, mas você já pertence aqui antes da fundação do mundo. Não foi você que escolheu, não. Foi Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. Você foi escolhido para estar aqui. E Deus quer restituir na sua vida. Deus quer restabelecer e quer construir na sua vida coisas que às vezes você nem imagina que foram roubadas, porque já não foram roubadas nessa vida, foram roubadas lá atrás. Mas existe uma vida de excelência, uma vida sobrenatural, uma vida de abundância que foi roubada. E talvez você nem se dê conta disso, porque você já nasceu escravo, você já nasceu sem ela, você já experimentou as mazelas do mundo, você já experimentou o gosto amargo do pecado, antes de experimentar aquilo que Deus tinha para você. Mas o chamado é: voltai a Sião, que
porque é na casa que eu vou te restituir. É na casa. O projeto de Deus é na casa. Nós estamos aqui, irmãos, nós não reunimos para comer. Nós estamos aqui porque tudo começa na casa. Tudo. O projeto de Deus começa numa mesa que nos é posta e nos é servida. A Bíblia fala que Jesus, depois que foi para os céus, ele retorna para falar com seus discípulos. Eles não reconhecem ele, mas aí Jesus prepara os peixes e os pães, e naquele momento, na mesa, eles reconhecem. Quero dizer que o projeto de Deus é na mesa para você. É na mesa que você vai ter restituição. É na casa, é em Sião que Deus vai restituir e vai te dar talvez a vida que você nunca viveu, porque você já nasceu sem ela. Mas Ele sabe, a Bíblia diz, a Bíblia nos mostra que existe algo mais. Sabe, o meu convite é que você retorne a Sião, retorne à casa, retorne à igreja, porque haverá restituição. Haverá restituição, haverá provisão na casa, haverá comunhão. Existe vida abundante para você, por causa da aliança. Não tem nada a ver com o que você faz. O diabo fala todos os dias que você é indigno, que você não merece, que você não isso. Só mentiras. Porque não é por você, é por causa de uma aliança. É uma promessa. Ele é fiel e justo. Ainda que nós não sejamos fiéis, Ele é fiel. E é por causa dessa aliança que o Senhor vai te restituir. E é por causa dessa aliança que hoje nós somos prisioneiros da esperança. Aquilo que o mundo já perdeu faz tempo. Quero dizer que você é um prisioneiro da esperança. Por mais que você fala, não, isso não vai acontecer, isso não é para mim, não, mas algo te persegue, porque agora você está preso na esperança. Você sabe que algo bom vai acontecer, porque Deus decidiu te abençoar. A Bíblia fala que Deus nos escolheu para mostrar da sua bondade nas gerações vindouras. Eu não sei como, irmãos, mas Deus escolheu a mim e a você para mostrar que Ele é bom. Só fique em Sião. Amém?